Olá pessoal, hoje é mais uma sexta-feira e estou dando continuidade ao projeto Storm. É muito gratificante o resultado que esse projeto tem trazido para as nossas vidas. Nós temos visto o que o Senhor tem feito e falado através da palavra. E essa semana chegou a minha vez de novo. E eu espero que vocês possam ser muito abençoados como eu fui através dessa palavra. A palavra que Deus falou no meu coração está em Gênesis, no capítulo 1. Versículo 26 e 27, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E essa palavra é uma palavra muito bonita. Reflete realmente o caráter de Deus em querer, de alguma maneira, marcar as nossas vidas com as características peculiares que Ele tem. Isso reflete o quanto Ele nos ama, o quanto Ele não quis uma relação de um Deus distante, mas quis uma relação de pai para filho, porque nós trazemos todas as características, as heranças genéticas dos nossos pais, e é o que Deus quis fazer conosco. Mas o que eu queria falar para vocês um pouco é sobre as características de Jesus como homem nessa terra, como o nosso maior exemplo, nosso maior mestre, que andou sobre essa terra, que não foi somente Deus, mas foi homem como nós, com dificuldades como eu e você, mas que fez uma história gloriosa. Então vamos lá. A primeira característica que eu queria deixar, e eu acho que talvez seja a mais conhecida a respeito de Jesus, é que Jesus era e é amor. Eu escolhi duas passagens que comprovam isso, que mostram quão fiel Jesus é em seu amor por nós. E a primeira está em 2 Coríntios 8, no versículo 9, onde diz assim: Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. E isso já mostra como Ele é infinitamente amoroso, como Ele realmente priorizou as nossas vidas do que a sua própria vida, abandonando toda a sua glória, todo o seu reino, para que pudesse viver como homem nesta terra, padecer, mas ter uma recompensa de amor através de nós. E o outro versículo está em Efésios, no capítulo 3, versículo 18 e 19, onde diz assim: Para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E esse versículo fala quão infinito é o amor de Deus, quão imensurável e talvez que fuja da nossa capacidade de compreensão, porque não há limites de largura, nem de altura, nem de profundidade. Não existe nenhum lugar onde nós possamos nos esconder e esse amor não nos alcance. Outra característica de Jesus, que também nos surpreende, é como Jesus é bom. E isso nós vivemos diariamente através da graça. Mas eu vou estar colocando depois na descrição deste vídeo alguns dos infinitos milagres que o Senhor realizou e as passagens para você que quiser. Mas eu queria citar aqui as coisas que Deus fez pelo povo, que Jesus fez pelo povo nesta terra. Jesus transformou água em vinho. Jesus liberou a virtude dele para a mulher do fluxo de sangue, para que ela fosse curada, para que ela vivesse finalmente em paz. Jesus curou aquele homem do poço que ficava se arrastando, querendo que as águas se mexessem e esperando um milagre, que alguém lançasse ele no poço. E Jesus chega e através da fé daquele homem ele foi curado. Jesus expulsava demônios. Jesus alimentou uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos, porque elas estavam famintas, estavam ali pessoas para ouvi-lo. Então Jesus se preocupava com o povo. No coração de Jesus havia bondade, não era um interesse, ele não fazia coisas esperando algo em troca, esperando que de repente viessem pessoas com holofotes para mostrar quem ele era. Não, ele fazia apenas porque ele era bom, porque ele se preocupava com aquelas pessoas, porque ele as amava e porque ele queria que as pessoas se mantivessem perto, mas não somente pelo que ele poderia oferecer, mas por aquilo que ele era. E a última característica que eu vou estar citando aqui
é uma coisa que marca as nossas vidas até hoje, que é a importância que Jesus deu para que nós não nos sentíssemos sozinhos. Jesus, quando ele estava sendo preparado para ir para a cruz, pelos nossos pecados, pelas nossas vidas, a preocupação dele também era como o homem ficaria sem a presença dele aqui, como os discípulos ficariam, como aquelas pessoas que o seguiam e como nós hoje, nesta geração, ficaríamos sem que ele estivesse aqui lado a lado, nos auxiliando, nos dizendo o que fazer. E eu escolhi uma passagem que está em João, no capítulo 16, o versículo 5 até o 16 diz assim: Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque faleis essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Mais um pouco, e já não me verão. Um pouco mais, e me verão de novo. E esse versículo é lindo, porque nós vemos a preocupação de Jesus com que nós pudéssemos compartilhar daquilo que era dele, daquilo que era segredo dele e do Pai, daquilo que era um envolvimento, um projeto de Deus sobre essa terra. E Jesus fala que o Espírito Santo viria e traria para nós aquilo que é dele, aquilo que pertence ao reino dele e do Pai. Ele abriria o coração, abriria os segredos para nós, filhos. E isso é muito importante. Mostra como Jesus é incrível. E isso realmente nos constrange, nos faz pensar muito sobre as nossas vidas, sobre a essência daquilo que nós temos feito. E quando eu comecei a falar e pensar, refletir sobre essa palavra, sobre quem Jesus era, sobre quem Jesus é, sobre o que Ele tem feito nas nossas vidas, eu comecei a me perguntar e isso começou a me incomodar. Se nós nos parecemos com Jesus. E você deve pensar, uou, mas como? E eu penso que o legado que Jesus nos deixou sobre essa terra é para que nós continuemos a obra que Ele deixou, para que nós fôssemos além daquilo que Ele fez. A palavra de Deus nos diz que nós, filhos, faríamos obras maiores, faríamos coisas maiores, pregaríamos, curaríamos, expulsaríamos demônios e veríamos a vida das pessoas mudadas, não pela nossa força, mas por aquele que está em nós, pelo Espírito de Deus que tem trazido todos os dias ao nosso conhecimento aquilo que é do Pai para os nossos corações. E isso começou a me incomodar, sobre se nós nos parecemos com Jesus, se nós somos discípulos de Jesus, se nós temos focado nas coisas certas dentro da casa de Deus, se realmente nós temos nos espelhado na palavra, em quem Jesus é, no caráter de Jesus, e na bondade, e no seu amor, e em como Ele se importa com as pessoas, e em como Ele se importou em entregar a vida e ver um mundo mudado. Se realmente nós temos feito isso ser a coisa mais preciosa para as nossas vidas, ou se nós temos vivido somente a deriva dos nossos próprios interesses. E nós temos vivido numa era onde muitas pessoas têm falado de obras maiores, façam obras maiores. Mas o que eu tenho me perguntado, isso é algo que eu perguntei para mim e hoje eu pergunto para você: que obras maiores? Obras maiores para quem? Obras maiores sendo um pastor legal, ou sei lá, um cantor legal, um líder legal, indo aonde parece mais cômodo, eu só tenho imitado as coisas que a galera quer para que a minha igreja seja cheia.
E eu comecei a pensar, essas obras são para Jesus? Na verdade, essas obras são para nós, são para o nosso ego, são para preencher bancos de igreja, de um amontoado de pessoas que muitas vezes têm se formado como nós, egoístas, que têm ido em busca de fazer obras maiores para si mesmo, para mostrar quem é, para ser reconhecido no meio dessa sociedade onde o que importa são títulos, o que importa é quantos seguidores, quantos likes, quantas pessoas te acompanham, e isso não se parece com Jesus na minha concepção, no meu conceito. Na verdade, isso não se parece nem um pouco com Jesus. E pensando assim, por este lado, eu começo a me perguntar qual é o objetivo que nós, e que as pessoas no geral, que as pessoas que você conhece, que talvez você, que talvez eu, qual é o objetivo que nós temos indo à igreja? Talvez nós estejamos tratando Jesus como uma atração bacana no culto de domingo, que talvez os efeitos que Jesus cause nas nossas vidas, nos cultos de domingo, sejam legais, a gente sai de lá, né, assim, super animado, mas a pergunta que ecoa e que deveria ecoar dentro do seu coração é: quais são os efeitos que Jesus tem causado na sua vida fora da igreja? Quais são os efeitos que Jesus tem causado no trânsito, quando você está sozinho, quando alguém de repente faz alguma coisa que não te agrada? Quais são os efeitos? Você tem perdoado? O efeito de Jesus na sua vida tem sido perdão, tem sido amor, tem sido gratidão, porque muitas vezes nós somos ingratos pelas coisas que nós temos, pela família que nós temos. E eu comecei a pensar nisso. É muito difícil, porque a mídia tem exposto muitas vezes um cristianismo falso, e muitas vezes nós temos aceitado esse cristianismo como real. Tem sido algo que nós temos idolatrado dentro das igrejas, nos focado em pessoas humanas, falhas como nós, todos os dias, que erram. Querido, eu não estou dizendo que você não pode achar uma pessoa uma bênção, achar alguém legal, uma pessoa usada por Deus. Não, pelo contrário. Eu gosto de muitas pessoas também. Mas o que eu tenho visto nessa geração, em muitas pessoas, é que muitas vezes nós temos nos prendido a quem aquela pessoa é e tentado imitar e tentado fazer com que o mover do Espírito Santo na nossa vida seja igual, com que a obra do Senhor que o Senhor fez na vida dela seja igual na nossa vida. Acaba se tornando uma coisa impulsiva. Nós paramos de querer imitar Jesus para imitar pessoas que foram tocadas por Jesus. E eu aqui não estou colocando em questão se realmente elas foram tocadas ou não. Eu estou dizendo e assumindo a responsabilidade dos nossos atos, dos meus atos. E de repente tentar imitar uma pessoa, não importa o que Jesus fez com ela, o que eu tenho aprendido, aprendi inclusive há pouco tempo, é que Deus age de formas diferentes, em pessoas diferentes. Nós não somos iguais, nós não vamos ver as mesmas coisas acontecerem do jeito que acontece na sua vida, não necessariamente vai acontecer na minha vida. Isso não significa que Deus te ama mais ou que Deus me ama mais. Isso significa que Deus tem um propósito para a minha vida e que Deus tem um propósito para a sua vida, que talvez não tenha nada a ver um com o outro. Isso não nos faz menor. Isso, você não sentir vontade de pular e rodopiar, enfim, não te faz menos tocado pelo Espírito Santo. Que aquela outra vida que às vezes você vê e acha que é tão tocada. Muitas vezes, querido, a sua lágrima, a forma como você adora, a forma como você faz, é tão peculiar, é tão aquilo que Jesus tem entre ele e você. E é isso que eu tenho me questionado. O quão nós queremos nos parecer com outras pessoas nessa terra. A gente meio que está adequando a igreja ao que o mundo chama de moda. Porque quando tem uma moda no mundo, a gente gosta de uma roupa, então todo mundo usa a mesma roupa. A gente gosta de uma música, então todo mundo escuta a mesma música. Só que dentro da igreja, Deus, na verdade, é um Deus para cada um, assim, de forma peculiar. Então não existe uma maneira de eu comparar as coisas que eu vivo com as coisas que o outro vive. E nós, muitas vezes, temos tentado imitar uns aos outros. Temos nos esquecido de quem é a real essência
deste projeto, dessa mudança, dessa renovação que acontece em nós. Que nós devemos ser somente imitadores de Cristo, que nós devemos somente querer nos parecer com Ele, levar a luz que há nele, o amor que há nele. Sabe, outra coisa que muitas vezes eu vejo acontecendo dentro das igrejas é as pessoas se escondendo através de desculpas. E entenda o que eu quero dizer. A pessoa diz, mas a minha personalidade, mas a minha timidez, mas sei lá, enfim. Só que, querido, eu acho que se Jesus colocasse todas essas desculpas à frente dele, a obra não teria sido feita, nós talvez nem estivéssemos aqui. Porque eu acredito que o cristianismo, que o evangelho de Jesus, que a palavra de Deus e a maneira como Jesus viveu nesta terra não tem nada a ver com a nossa personalidade. Não tem nada a ver se eu sou muito alegre e se você é mais calmo, e se o outro é mais tímido e se o outro é mais falante. Não tem a ver. Tem a ver com a essência que nós levamos de Jesus, aquele algo a mais que chama atenção, que faz as pessoas quererem se aproximar, não por nós, mas pelo que há em nós. Faz elas ficarem curiosas, se perguntando o que há nele, algo diferente. E aí quando a pessoa se aproxima realmente, através do que nós somos, do que nós falamos, da forma que nós agimos, nós acabamos apresentando Jesus para ela. E querido, isso é uma coisa muito importante, porque talvez a única Bíblia que essa pessoa vai ler na vida dela seja o seu testemunho, seja quem você é, seja as palavras que você fala, seja a forma como você trata o seu próximo, a forma como você se porta no seu emprego, a forma como você trata as pessoas na rua, como você dirige no trânsito. Talvez a única coisa que ela vá conhecer de Jesus seja aquilo que você leva dentro de você. Você consegue enxergar como isso é de grande responsabilidade? Porque se nós nos dizemos cristãos, dizemos amar a palavra, dizemos amar a Deus e não nos parecemos em nada com Jesus, as pessoas estão lendo um falso evangelho e nós temos pregado um falso evangelho falando que é o evangelho de Jesus. Temos saído por aí afora, estampando uma religião no peito, estampando que somos servos, que somos adoradores, mas as pessoas que nos conhecem, que andam ao nosso redor, não conseguem enxergar nada do que há na palavra, nada do que ouviram falar de um homem de Deus que viveu há muitos anos atrás, elas não conseguem enxergar em nós. Com quem você se parece hoje? Sabe, nós também precisamos chamar a responsabilidade que para nós nos parecermos com alguém, nós precisamos conhecê-lo e conhecê-lo a fundo. Eu tenho características dos meus pais, características físicas, características de personalidade, características intelectuais das pessoas que estão ao meu redor, da minha família. Muitas vezes eu me vejo gesticulando, falando, fazendo alguma coisa e na hora me vem um estralo, tipo, meu Deus, meu irmão faz isso, meu Deus, a minha mãe faz isso. E é algo que está no meu subconsciente, é algo que eu herdei, não é algo que eu me programei para fazer, já vem dentro de mim. E o Senhor quer que nós sejamos assim com Ele. Deus não quer também uma programação. Deus não quer que você seja uma cópia, entenda, uma cópia falsa dele. Eu estou amando porque me disseram que eu tenho que amar. Peraí, você está enganando a quem? Se o seu coração não ama, não adianta você falar com as suas palavras que você ama. Porque você está indo contra aquilo que há no seu coração. E o que Jesus conhece é o que há no nosso coração. Talvez os homens dessa terra possam engolir, possam aceitar aquilo que nós falamos, a nossa oratória é impecável. Mas Jesus está enxergando a oratória que diz no nosso coração diretamente com Ele. Então nós não devemos ser essa cópia, essa pessoa regrada, esse robô mecanizado. Nós devemos amar, nós devemos fazer isso, nós devemos fazer aquilo, criando um monte de regras. Isso deve fluir de nós, do nosso inconsciente. Deve vir em nós. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós vivemos uma vida de comunhão com Jesus, as características deles começam a pegar em nós. Nós começamos a andar tanto com Ele, falar tanto com Ele, que nós começamos a conhecer como Ele fala. Nós passamos a entender o que Ele faria. Passamos a pensar como Ele, nessa situação, o que Jesus faria. Passamos a amar como Ele ama, realmente, com sinceridade, a perdoar quando Ele nos perdoou, apesar de ter inúmeros motivos, apesar de hoje
nós darmos inúmeros motivos todos os dias para Ele não nos perdoar, para Ele não nos amar. E ainda assim, Ele nos ama. E ainda assim, Ele sempre vem com uma surpresa para nós. E eu espero que você entenda o que essa palavra quer dizer. Que nós precisamos ser uma geração que verdadeiramente se parece com Jesus. Não como um elogio banal, não como da boca para fora, não somente para impressionar pessoas. Nossa, como ela parece com Jesus. Não. Nos parecer com Jesus na nossa essência, como se aquilo já viesse carregado dentro de nós. Como se desde o nosso ventre nós já tivéssemos herdado isso. As características da família de Deus, de quem Ele é e do que Ele faz nesta terra. Porque Jesus veio para essa terra para mudar tudo. Jesus veio para essa terra para transformar por onde Ele passasse. E se nós estamos passando por infinitos lugares e as coisas estão ficando iguais, queridos, talvez nós ainda não estejamos nos parecendo com Ele como é preciso. Mas também não estou dizendo que isso vai acontecer do dia para a noite. Que eu vou dormir hoje e amanhã eu sou uma cópia de Jesus, abençoado por Deus. Não. Nós temos que criar um relacionamento, criar uma vida de intimidade, criar uma vida de busca e começar a assimilar quem Ele é. Começar a assimilar como Ele nos ama. Porque quando nós começamos a pensar as infinitas coisas que nós fazemos errado, querido, e Ele nos ama, nós passamos a parar de apontar o dedo para o nosso irmão, de apontar o dedo com julgamentos para este mundo e paramos de julgar, paramos de falar um pouco e talvez começamos a dobrar o nosso joelho e orar. Talvez começamos a falar: Deus, o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para que este mundo seja melhor? O que eu posso fazer? Porque estou perdendo controle. Estou perdendo controle da minha vida, estou perdendo controle da minha família, estou perdendo controle dos meus amigos, estou perdendo controle do que acontece ao meu redor. Talvez esse mundo nos assuste e muitas vezes a nossa defesa tem sido a falar: nossa, que horror, ele está errado, ela está errada e um monte de coisas. Mas eu começo a pensar que se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse Deus ter misericórdia da minha vida, eu poderia estar lá fazendo pior, queridos. Você já parou para pensar aonde você estaria hoje? Aonde eu estaria hoje? Se Jesus, de repente, assim como que por um estalo, não tivesse iluminado os nossos caminhos e nos feito conhecer a palavra, conhecer Ele e ter desejo de ser mudados, como Jesus amou, como Jesus entregou a vida, foi o maior preço que poderia ter sido pago, que nem eu nem você vamos fazer. Nem eu nem você, não é preciso que nem eu nem você suba numa cruz para morrer pelos pecados dessas pessoas, pelos nossos pecados. Não é mais preciso. Jesus já fez isso. Jesus rompeu com toda a barreira que existia entre nós e Ele. E Jesus está aqui querendo falar aos nossos corações e querendo nos dar uma chance de herdar características que Ele criou para nós. O primeiro versículo que eu li aqui foi que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Nós somos feitos baseados em quem Ele é. Em quem Ele é neste mundo. Em quem Ele queria que nós fôssemos. Ele pegou o exemplo de perfeição, que era Ele, e nos criou. E nos criou para ser como Ele é. Então nós temos uma herança de características. Eu acho que não é mais tempo da gente ficar querendo herdar somente as riquezas e os reinos. Pode ser bênção, queridos? Pode ser bênção. Mas a maior coisa que nós podemos herdar de um pai não é as posses que ele tem. Se você acha isso, você está errado. Eu estou errada se eu penso assim. O maior bem que um pai pode deixar para um filho é um caráter. É uma vida honrosa. É para ser uma pessoa digna. O resto nós iremos construir. E é o que Jesus tem deixado para as nossas vidas. É o que Jesus nos criou para ser. Nos criou para herdar as características de quem Ele é. E mostrar para o mundo quem Ele é. Que eu e você possamos ser as cartas de Jesus enviadas a esta terra. Com todo o amor que Ele pôde escrever, com toda a ternura, com todo o cuidado que Ele pôde fazer. Ele estampou em nós essa graça.
Ele nos deu essa graça e misericórdia para que nós pudéssemos continuar. Jesus concluiu a história dele. A história dele era uma história de salvação para a minha e para a sua vida. E as outras linhas em branco que seguem nessa história, somos nós quem vamos escrever. Através do que nós conhecemos dele, através do que nós sabemos que ele é e através do que nós sabemos que esse mundo precisa. Não podemos ficar calados, ou não podemos tomar partido de, muitas vezes, cristãos que têm muitos dedos para apontar, mas pouco tempo, pouco joelho para se dobrar ao redor de uma cama 10 minutinhos por dia e orar por esta nação, e orar pelo seu amigo, e orar pela sua família, que talvez você queira que mude, mas o que você tem feito? Reclamações não vão adiantar. Quantas vezes na palavra de Deus você viu Jesus reclamar? Nenhuma. E as atitudes do povo na palavra de Deus eram sempre corretas? Não. Mas Jesus estava ali, todos os dias, batendo, 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 até que os corações se abrissem, até que os corações se prostrassem. Foi o que Jesus fez por nós, insistiu em nós, e insistiu em nos amar, apesar dos nossos pecados. Insistiu em ir para a cruz e pagar um preço de vida pela minha e pela sua vida. E nós, que preço estamos pagando para nos parecer com Jesus? E eu gostaria de encerrar esse devocional lendo um versículo que está em João, capítulo 1, no versículo 11, que diz assim: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E essa palavra nos diz que Deus nos deu o direito de ser filhos de Deus. Honre esse direito que você tem. Honre ser uma criatura criada à imagem e semelhança. Honre esse título, porque é a maior herança que nós temos. Nos parecer com o Pai, ter a certeza de que nos parecemos com Ele, de que carregamos em nós a essência que há nele, queridos. É o que eu quero que você guarde, que muitas vezes nos parecer com Jesus não vai ser fácil. Jesus subiu numa cruz e foi morto, foi perseguido, foi humilhado por pessoas que mal conheciam, pessoas que diziam amá-lo, e que ora estavam ali e ora não estavam. Pessoas que vivem uma vida egoísta. Jesus subiu numa cruz porque Ele nos amava, mas nós não o amávamos de volta. E eu fiquei imaginando quantas pessoas olharam para Ele e pensaram: qual é a vantagem que Ele está tirando disso? Esperto foi Judas, que ganham dinheiro para fazer isso. Eu fico imaginando as pessoas olhando e pensando: mas que bobão, dando a vida para um bando de gente que não está nem aí com nada, que nem se importa com ele. E que talvez, querido, seja o meu pensamento e o seu muitas vezes, quando nós vemos qualquer outra pessoa fazendo um mínimo ato de bondade, que nem se compara à cruz. Muitas vezes nós vemos pessoas fazendo coisas que nós talvez ainda não estejamos maduros para fazer, e criticamos e apontamos o dedo e pensamos: que vantagem? Qual é a vantagem de fazer isso? E o que eu quero te dizer hoje é que a vantagem de Jesus ter morrido numa cruz foi você. A vantagem de entregar a vida em sofrimento, em olhar para os céus e ver que nem Deus suportava vê-lo sofrer daquela forma. Mas a única vantagem que queimava no coração de Jesus era você. Era você ter a oportunidade de carregar as características de quem Ele é. Ele sabia que se aquele preço não fosse pago, nós não herdaríamos. A alegria de um pai e de uma mãe, quando eles têm um filho, é quando alguém pega aquela criança e fala: olha, ele tem o seu nariz, ele tem o seu sorriso, ele tem os seus olhos. É a maior alegria de um pai e de uma mãe. E foi isso que Jesus viu naquela cruz.
muitos filhos, muitos, que herdaram em si as características de quem Ele é. O Senhor tem prazer na sua vida, o Senhor tem prazer em ver que aquele sacrifício da cruz valeu a pena, porque hoje eu e você carregamos a essência de quem Ele é. E a essência de quem Ele é nos dá poder sobre essa terra, nos dá autoridade para mudar todos os lugares onde nós estivermos. Essa é a palavra que Jesus falou no meu coração. Isso tem queimado em minha vida e que você possa levar isso consigo. A maior herança que nós temos é poder nos parecer com Ele, é poder ser e carregar aquilo que há nele, ser como Ele foi sobre esta terra. Leve isso, ame a Jesus e busque se parecer com Ele. Que nada roube a oportunidade que você tem de ser como Ele é. Que nada roube o seu foco, que os seus impulsos de ser humano que você tem e que eu tenho não roubem o nosso desejo de ser como Jesus, porque é possível, nós podemos, nós carregamos em nós a identidade de quem Ele é. Fique com essa palavra. Deus te abençoe e até a próxima semana.